O que eu trouxe aqui para vocês, basicamente, tá? É certamente um tema que, que vai ser muito relevante aí nos próximos anos por conta do... Pera aí, rapidinho. Deixa eu botar aqui para compartilhar a tela. Boa noite, Diana. Certo, então, esse tema certamente vai ser um tema norteador da nossa política externa, da nossa diplomacia nos próximos anos. E parte dessa preocupação de entender essa relação Brasil e América do Sul se deve ao discurso de posse do nosso novo chanceler, né, o Mauro Vieira. O Mauro Vieira, ele foi muito categórico em relação a isso, né? Ou seja, de uma ênfase maior na questão da América do Sul, né? Em várias passagens do discurso de posse dele, o termo, digamos assim, América do Sul, ele aparece, tá? Em vários momentos. Ele fala muito de Mercosul, tá? Que é certamente o grande modelo de integração sul-americana, tá? Ele fala também de OTCA, que até então era uma expressão esquecida pelos estudiosos de política externa, por quem acompanha política externa, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, ele aparece lá. Aliás, a Amazônia aparece também como algo muito forte, muito recorrente. E para reforçar o discurso em termos de ação, em termos de prática, as duas primeiras visitas do Lula foram justamente em países representantes importantes da América do Sul. No caso, a Argentina, onde ele visitou o Macri, né? O Macri, o Alberto Fernandes, né? Ele fez uma visita à Argentina, né? Mesmo porque a Argentina ela vai passar por um processo eleitoral agora e o Alberto Fernandes não está muito bem posicionado nas pesquisas. Tá? E logo em seguida, ele fez uma visita no Uruguai. Né? Então, dois momentos importantes, dois estados, países importantes, que colocam, reforçam, em termos de prática diplomática propriamente, essa ênfase do Brasil na América do Sul. Né? E isso não é de agora, ou seja, é uma prática que começou certamente a partir dos anos 90, com o próprio chanceler da época, Celso Amorim. Para quem não sabe, a primeira chancelaria do Celso Amorim não foi com o Lula, foi com o Itamar Franco. Né? E lá pelo início da década, o Celso Amorim ele enfatizou muito essa questão da América do Sul. Tá? E nós vamos explicar um pouco dessa motivação, certo? Digamos assim, essa perspectiva sul-americana da identidade internacional do Brasil. Então, essa é um pouco da nossa preocupação, tá? Fazer desse grande discurso diplomático de posse do Mauro Vieira,
as primeiras visitas de Lula à Argentina e Uruguai, respectivamente, e o histórico do Celso Amorim, que é certamente a grande inteligência diplomática por trás do governo Lula, tentar discutir a evolução dessa ideia de América do Sul ao longo de nosso período de formação, nossa formação como identidade, né, como identidade internacional. Obviamente que aqui a gente não pretende esgotar o tema, né, mesmo porque esse tema, ele, além de ser muito complexo, ele tem uma longa historicidade, né, para fazermos aqui referência ao Brondel, certamente é uma coisa de longa duração, né? Ou seja, a ideia de América Latina, de América do Sul, enfim, eu vou passar aqui a limpo um pouco esses conceitos para vocês, mas é algo que volta e meia está presente na retórica diplomática brasileira, até com uma questão de identidade propriamente, né? Ou seja, a forma como o Brasil vai se posicionar diante do mundo, tá? Isso é muito importante, tá bem? Me confirmem por áudio, por gentileza, se vocês estão conseguindo ver o slide. Confirme pelo áudio, tá? Por favor. Oi, professor. Para mim não está aparecendo. Não está. Espera aí. Não sei para os demais. Agora. Apareceu? Tá. Sim. Tá. Então eu vou deixar aqui, Diana, que eu acho que é um problema do Skype mesmo. Toda vez acontece isso. Mas tá dando para ver legal, né? Tá, quando o senhor aumenta aqui, né? Que o senhor aumentou um pouco, né? Aumentei. Uma tela cinza, assim, que também está aparecendo do lado. Não sei se é porque abre alguma coisa aí do lado direito, no canto direito. Espera aí, eu vou mexer essa tela cinza. Agora ela foi para o lado esquerdo superior, né? Em cima. Isso. Eu vou jogar aqui para o canto. Mais para baixo. Tá aí. Agora acho que ficou melhor. Sim. Tá, maravilha. Então vamos dar continuidade? Obrigado, Diana. Vamos dar continuidade aqui à nossa exposição. Então, o que nós vamos fazer aqui basicamente hoje, tá? Um breve panorama geográfico da América do Sul, tá? Vamos fazer uma discussão mais alargada sobre essa busca da identidade internacional do Brasil. E, por fim, mas não menos importante, a política externa e a América do Sul, tá? E algumas sedimentações importantes nesse período, tá? Ou seja, dos anos 90 para cá. O marco inicial é esse, tá, pessoal? Anos 90 para cá. Por quê? Porque foi o período que o Celso Amorim, de certa maneira, consolidou essa ideia de América do Sul. E tratou até, de certa maneira, como uma espécie de doutrina brasileira, né? Mas a gente vai falar disso mais tarde. Então vamos lá. Bom, o panorama é mais ou menos o seguinte. Olha, para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, tá? Digamos assim, a coisa é muito complexa, tá? Então, a América do Sul é um continente, tá? Pode variar isso aqui, tá? A gente pode falar de um continente ou de um subcontinente. No caso, em se tratando de um subcontinente da América, né? Que compreende a porção meridional da América, meridional parte sul. Também é considerado um subcontinente do continente americano, tá? Então as duas expressões elas estão corretas, tá bem? Vocês podem tratar a América do Sul como um continente propriamente, a parte meridional, e também pode ser tratado como um subcontinente. Os dois termos estão corretos, tá? A extensão é de 17 milhões de quilômetros quadrados, tá? Traduzindo isso, é praticamente 12% da superfície terrestre. Então vejam só o tamanho da coisa, né? É um continente, um subcontinente
bastante expressiva em termos proporcionais terrestres, né? E reúne apenas 6% da população. Tá? Você tem regiões muito mais, por exemplo, o subcontinente indiano concentra muito mais gente, né? Ou mesmo a China, até países concentram muito mais pessoas do que a América do Sul. Tá? Une-se a América Central ao norte pelo Istmo do Panamá e se separa da Antártida do Sul pelo Estreito de Drake. Tem a extensão de 7.500 quilômetros desde o Mar do Caribe até o Cabo Horn. Ponto extremo sul do continente. Os outros pontos extremos da América do Sul são Punta Galinas, na Colômbia, e a leste, Ponta dos Seixas, no Brasil, e a oeste, a Punta Parinhas, no Peru. Né? Ou seja, a dimensão é um subcontinente bioceânico. Tá? Então, seus limites naturais são ao norte, com o Mar do Caribe, a leste, nordeste e sudeste, com o Oceano Atlântico, e a oeste com o Oceano Pacífico. Tá? Então, pega o Mar do Caribe e 2 oceanos, o Pacífico e o Atlântico, tá? Que são os oceanos que mais movimentam navios transatlânticos. Né? Você tem uma rota comercial gigantesca nesses 2 oceanos. Tá? Então, é um continente duplamente privilegiado. Tá? Ou seja, ele é banhado tanto pelo Pacífico quanto pelo Atlântico. O Brasil representa atualmente a metade da população e produto econômico dessa região. Ou seja, vejam só a grandeza do Brasil nesse aspecto. Tá? Ou seja, o Brasil é uma espécie de subcontinente dentro de um subcontinente. O Brasil tem uma representação, um peso econômico, um peso populacional gigantesco aqui na América do Sul. Tá? Isso vai fazer muito sentido em qualquer variável de análise de política externa. Tá? Desde a variável do componente demográfico, populacional, passando pelos aspectos econômicos, pela projeção internacional, pela questão militar, né? Pela questão do acesso aos oceanos, entre outras coisas. Tá? Aqui é o mapa do continente, né? Enfim, é um mapa que você já tem, de certa maneira, uma memória afetiva em relação a ele. Né? Aqui é um pouco das variáveis econômicas em relação ao que se faz, ao que se produz aqui no continente, né? Aqui na América do Sul. E é uma economia, pessoal, resumidamente, tá? Essencialmente agrária ainda, tá? Produtos minerais, vegetais, agricultura, pecuária, tá? É a base do nosso continente. É um continente que ele não está plenamente industrializado. Com toda certeza, 2 países concentram a enorme produção industrial do continente, a pequena produção industrial do continente, e esses 2 países são justamente Brasil e Argentina. Tá? Muito mais o Brasil, muito menos a Argentina. A Argentina também tem uma industrialização bastante pífia. Tá? Então, um pouco aqui do contorno em termos de infraestrutura econômica do continente. Tá? Bom, em se tratando dessa identidade, é que nós vamos começar a nossa perspectiva histórica. Tá? Eu quero apresentar para vocês o desenrolar desse processo. Essa pesquisa deu um pouco de trabalho. Tá? Tive que consultar várias fontes. No final da apresentação, eu vou apresentar alguns livros aqui para vocês que são, digamos, expressivos dessa perspectiva que a gente vai apresentar aqui. Tá? Então, essa busca da identidade internacional do Brasil ela é polissêmica, né? Ou seja, ela pode
pode assumir vários sentidos. E isso, de certa maneira, ao longo desse processo histórico, mesmo porque o Brasil, além das turbulências domésticas, intestinas, o Brasil também atravessou turbulências internacionais e continentais. Tá? Nós tivemos mudanças de regime, nós tivemos, ao longo desse período, guerras no subcontinente, com destaque para o conflito de Letícia, com destaque para a Guerra do Chaco, né? Com destaque para a Guerra do Paraguai. Tá? Então, nós tivemos alguns eventos importantes aí que, de certa maneira, foram decisivos no sentido de dizer que um conceito é mais importante do que outro. Tá? A polissemia é nesse sentido. Certo? Então, o Brasil, assim como ele é visto, ele se vê. Né? E essa imagética brasileira, aquilo que o Amado Servo vai chamar de definição de conceitos brasileiros, né? Isso é importante, porque isso não é algo que está, digamos assim, parado no tempo e na história. Pelo contrário, é algo que está em constante mudança. Né? Então, o Brasil já foi visto e é visto como um país pacífico, um país legalista, extremamente legalista. Tá? Para quem já teve a oportunidade de ler o livro do Rubens de Cúpero, o mais recente livro do Rubens de Cúpero, A Diplomacia na Construção do Brasil, se deparou com o capítulo 1 com a comparação entre Brasil e Estados Unidos. Né? E o Rubens de Cúpero, lá pelas tantas, ele vai colocar justamente essa ponderação legalista da nossa política externa, da nossa diplomacia. Tá? Algo que é certamente herança de Portugal, tá? Esse legalismo, essa parte do direito internacional, uma valorização extrema do direito internacional, né? Ao passo que, por exemplo, os Estados Unidos, aí é a comparação que o Recupero faz, não se preocupa muito com isso, e sim com os aspectos econômicos e militares. Tá? Então, é uma questão que o Recupero colocou lá e que faz muito sentido. Tá? Não é à toa que a nossa Constituição, a última Constituição, eu espero que seja a última mesmo, a de 88, ela coloca a doutrina de política externa brasileira no seu corpo. Né? Aquilo está lá, está positivado. Né? Que é algo que pouquíssimos países fazem, tá, pessoal? Sim, é uma coisa muito menos dependente do texto constitucional e muito mais dependente do governo, né? Do governo que está lá operacionalizando a política externa. Tá? Então, pacífico, respeito ao direito internacional, um país em desenvolvimento, esse termo certamente é um termo muito mais recente, que soa até contemporâneo aos nossos ouvidos, né? País de terceiro mundo, aí essa ideia do terceiro mundo já é uma ideia démodé, por uma razão muito simples, né? O terceiro mundo, como conceito, perde a sua importância com o colapso da União Soviética. O colapso da União Soviética em 91 e a ideia do fim da Guerra Fria, né? A ideia do fim da bipolaridade, por tabela, a ideia do terceiro mundismo, do terceiro mundo, dos países não aliados, etc. Tá? Mas é um conceito que ele não pode ser descartado como um todo. Tá? Mesmo porque a própria ideia de terceiro mundo ela vai ter a sua relevância na política externa, e eu diria o seguinte, vou ousar, é uma ideia que ela ainda é importante, inclusive na definição do atual governo. Tá? Ou seja, essa herança da Conferência de Bandung impacta e muito ainda nas definições e nos termos da nossa diplomacia e da nossa política externa. Tá? Um país ocidental, e aqui nós temos várias contestações em relação a essa ideia de ocidental, tá? Mesmo porque muitos, aspas, ocidentais não consideram o Brasil ou a América dentro da dinâmica ocidental. Né?
um diplomata francês, um brasilianista muito importante, o Alain Rouquier, que vai definir a América Latina como extremo ocidente, né? Ou seja, como se fosse uma espécie de borda da América Latina, fosse uma espécie de borda do ocidente, né? Ou seja, que estaria numa espécie de fronteira entre adesão a valores ocidentais e rejeição em bloco a essa ideia, a esses valores ocidentais, tá? Um país cristão, né? Isso tem muito a ver com uma história mais tradicional do Brasil, uma história que vincula o Brasil à terra de Santa Cruz, à tradição católica, né? É uma historiografia que, de certa maneira, não tem mais tanta adesão aos cânones acadêmicos, tá? Isso já teve importância. Gustavo Corsão, entre outros autores católicos, né, enfatizavam muito essa questão dessas raízes cristãs, mas é algo que, infelizmente, tem sido deixado de lado de uns tempos para cá. A ideia de um país desenvolvido, americano, né, e aqui americano, dentro da ideia da doutrina Monroe, tá? A ideia dentro da doutrina Monroe. Pan-americano, interamericano, a gente vai problematizar um pouco essas ideias aqui, ibero-americano, ou seja, herança das nossas, herança ibérica, tá? Leia-se, a hispanidade e a herança luso-portuguesa, né? Latino-americano, sul-americano, etc. Então vejam só aqui as categorias que estão sendo mobilizadas para a compreensão desta identidade internacional do Brasil. Vejam só a quantidade de variáveis possíveis para se explicar esta identidade internacional do Brasil. Esta identidade internacional que tem que ser colocada, antes de tudo, como uma identidade regional. Tá? Um país se projeta no mundo, se coloca no mundo, antes de tudo, na sua região. A região, do ponto de vista da política internacional, é algo extremamente importante. Passar. Né? Então, aqui a gente começa, de certa maneira, a nossa cronologia. Tá? Nossa cronologia. Deixa eu escrever errado aqui. E que cronologia é essa? A cronologia que nós vamos definir, pelo menos nessa primeira parte, tá? Eu vou referenciar aqui ao longo da apresentação quando alguns termos mudarem. Isso aqui, fiquem tranquilos que eu vou pontuar tudo, né? Mas a nossa referência inicial são os relatórios da Secretaria de Estado de Negócios Estrangeiros. Tá? O que é isso? Em suma, é a produção oficial, tá? A produção oficial sobre o que o Brasil é em termos de relações internacionais, como o Brasil se posiciona em termos de relações internacionais. E isso, pessoal, ocorre no momento em que não havia basicamente nenhuma produção de relações internacionais, tá? A produção, a reflexão, a massa crítica sobre a posição internacional do Brasil, ela cabia única e exclusivamente aos responsáveis pela própria tomada de decisão, tá? Quem já teve a oportunidade de ler, por exemplo, a obra de Amado Servo e Clodoaldo Bueno, A História da Política Exterior Brasileira, se deparou justamente com esse alerta dos autores, né? Ou seja, olha, as primeiras definições são definições dos homens de Estado. Este é o termo que eles usam, inclusive, dos homens de Estado. Tá? Então, essa produção, essa formulação conceitual, ela é unilateral desses homens de Estado. Tá? Os ministros de relações exteriores, os diplomatas, tá? São eles que estão
utilizando os conceitos e validando a sua utilização. Tá? Então, vejam só. As primeiras ideias são, primeiro, o Brasil pertence à civilização. Tá? É uma ideia que hoje parece um pouco banal, mas é importante porque é um momento onde o Brasil está se tornando um país independente, começa a assumir responsabilidades diante de outras nações. Não se trata mais de uma colônia de Portugal, mas sim de um país independente, que negocia com Portugal, que negocia com França, que negocia com Grã-Bretanha. Então, pertencer à civilização é introjetar na sua institucionalidade os elementos da própria civilização. Tá? Uma Constituição escrita, Constituição de 1824, instituições de Estado, como, por exemplo, a Secretaria de Estado de Negócios Estrangeiros, né? Ou seja, a chancelaria, o Itamaraty da época. Né? Então, é assumir isso, ter uma sociedade civil pautada na ideia de uma economia de mercado, entre outras coisas. Tá? Então, é algo já importante. Esses documentos também colocam a ideia de que o Brasil pertence aos estados da América Meridional. Tá? E especificamente no relatório de 1824, o termo América do Sul aparece pela primeira vez. Tá? A América do Sul aparece conceitualmente, oficialmente, em 1824. Tá? Ou seja, é a partir daí que esse termo começa a circular no meio diplomático brasileiro. Tá bem? Vamos ver, a partir de agora, que esse termo ele vai aparecer, ele vai sumir, tá? Ele vai passar, inclusive, um longo período desaparecido, até ele ser recolocado aí em circulação. Tá? Bom, o termo América do Sul, que aparece em 24, volta a aparecer 11 anos depois, e ele vai aparecer pela última vez nesse momento inicial, e nós estamos tratando aqui fundamentalmente do período monárquico brasileiro, em 1888. Tá? Ou seja, em 1888 nós estamos aí no período de transição do modo de produção brasileiro, né, de modo de produção escravista para o modo de produção de trabalho livre, né, com a adoção da Lei Áurea. E um ano depois, a concepção republicana de governo, né, a proclamação da República em 1889. E o Brasil torna-se aí um país republicano. Tá? E isso diz muita coisa sobre o pertencimento do Brasil. Tá? Porque nesse período monárquico, que se inicia com a independência em 1822 e se encerra com a proclamação da República em 1889, todo esse interregno ele vai significar o quê? Uma relação do Brasil não com o seu entorno regional, não com os seus países vizinhos, vistos muitas vezes, e há uma farta historiografia a esse respeito, José Murilo de Carvalho pontua isso muito bem, vê os seus vizinhos como nações anárquicas, como nações bárbaras, nações que provinham convulsões internas, e o Brasil seria uma espécie de ilha de excelência em termos de civilidade. Pertencer à civilização é pertencer à Europa, é isso que eu quero dizer. Tá? Ao passo que esses países republicanos da região são vistos pelas nossas elites como pertencentes a uma espécie de barbárie, tá? Ou seja, de um caos, uma desordem, entre outras coisas. Tá? Então, esse distanciamento não geográfico, mas
imaginativo da região tem esse intuito, tá? De criar vínculos com as nações europeias, vínculos com países importantes no concerto europeu, né? E menos com o nosso entorno geográfico. Nós vamos ver depois que isso vai ganhar uma outra... a diplomacia posterior vai dar uma outra resposta a isso. Inclusive vai inverter o sentido do histórico, né, que é adotado até então. Bom, vamos avançar. Então, vejam só. Aqui uma coisa importante. Aqui a gente já começa, digamos assim, a falar um pouco desse experimento republicano, tá? E como é que vai funcionar isso aqui? Vejam só. Em 1882 surge o termo panamericanismo, tá? Panamericanismo. Eu já vou pontuar isso aqui, que é importante, tá? O panamericanismo. Em 1870, esse conceito já é debatido no Manifesto Republicano, tá? Então são duas coisas importantes aqui. Vamos começar do começo. O Manifesto Republicano é um manifesto redigido pelos militares brasileiros, tá? Que estão muito descontentes com o regime monárquico, tá bem? E são os militares que muitos deles estavam combatendo na Guerra do Paraguai, ou na Guerra da Tríplice Aliança, como vocês quiserem. Tá? Então, são militares que voltam das linhas de combate, né? A guerra acaba, inclusive, neste ano, 1870, ela começa em 64 e vai até 70, né? E é um manifesto de insatisfação, tá? dessa oficialidade, mas também um manifesto que coloca certos princípios. E quais são? Qual é o principal deles? É a ideia de que o Brasil pertence à América, tá? Então, o ideal pan-americano ele se consolida aqui, em 1870. Né? Essa elite republicana, esses militares republicanos que redigem o documento, que é um documento que eu considero um marco histórico, um dos documentos mais importantes da nossa história. Ele explica muito sobre o Brasil, não só do Brasil de outrora, mas do Brasil de hoje. Né? Esse manifesto e essa propositura de que o Brasil é da América, pertence à América, é a consolidação da ideia de que nós vamos deixar de priorizar a Europa e vamos priorizar o nosso continente, os nossos irmãos republicanos e americanos. Tá? Não necessariamente nesta ordem, mas essas duas ideias como ideias vigentes. Posteriormente, ou seja, em 1882, o que vai acontecer? A ideia do panamericanismo ela está intimamente vinculada e, de certa maneira, emula as ideias europeias deste mesmo período. E que ideias europeias são essas? O panamericanismo, como uma espécie de resposta ao pan-germanismo, ao pan-eslavismo, né? As expressões idiomáticas, as expressões ideológicas das nações em construção na Europa no final do século XIX. Ou seja, é a ideia de que o vínculo entre grupos e nações estão em processo de constituição. Tá? Pan-germanismo, pan-eslavismo,
As ideias sionistas começam a circular nessa época também, né? Então, é um momento importante de afirmação das nacionalidades. Das nacionalidades. Né? Num sentido amplo, eu não me refiro exatamente ou propriamente a vínculos estatais, mas povos que buscam laços de solidariedade. Né? Inclusive, recentemente, e hoje, mesmo hoje, as pessoas usam o termo panamazônico. É um termo que soa até interessante, bonito, etc. Mas é uma ideia que está vinculada intimamente às concepções do século XIX, de povos integrados, de povos unidos. Tá? Algo que, por exemplo, vai culminar na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Essa retórica dos povos, das nacionalidades, das nações em Constituição, é algo muito, muito relevante nesse final de século XIX e começo do século XX. Tá? Conferência de Washington, em 89, tá? E o que vai acontecer nessa conferência? Ela ocorre justamente nesse momento de transição de regime. Ou seja, o abandono da monarquia, o início da república, e a delegação que vai a Washington é a delegação, primeiramente, da monarquia, né, do regime monárquico, mas ela é lá mesmo substituída pelos representantes do governo republicano. Tá? E o que eles fazem lá? Eles vão colocar o quê? A ideia do espírito americano. Tá? Ou seja, a ideia mesmo é de uma integração continental. Tá? Vale a pena fazer um recuo histórico a respeito desse assunto por um motivo. Qual é? A doutrina Monroe é uma doutrina que tem uma perspectiva muito interessante sobre a América. Tá? É uma doutrina extremamente abrangente, tá? Extremamente abrangente, ambígua, mas ela tem, digamos assim, um aspecto importante para nós brasileiros, nós sul-americanos, centro-americanos, etc. É uma doutrina que tenta inibir as pretensões europeias no continente. Tá? As pretensões europeias no continente. Ou seja, a América para os americanos ela é dúbia nesse sentido, porque ela pode ser tanto a América no sentido dos Estados Unidos como donos da América como um todo, né? Ou pode ser também, e essa é uma interpretação, digamos assim, mais flexível possível, é de que todos os povos da América pertencem à América, né? Uma espécie de pan-americanismo propriamente. Tá? Então, isso é importante se pontuar nesse momento. E por que eu estou fazendo referência a isso? E logo em seguida vamos iniciar o período Rio Branco. Porque essa ideia do monroeísmo, que começa em 1824, ela é retomada no começo do século XX. Tá? Ela é retomada por quem? Por outro presidente norte-americano. No caso, o Theodore Roosevelt, tá? O primo mais velho do outro presidente, o Franklin Delano Roosevelt. Tá? Então, o corolário Roosevelt ele se consolida como uma espécie de corolário da doutrina Monroe. Tá? E por que ele se coloca nesses termos? Por um motivo apenas. Havia à época, e nós estamos falando aqui de começo do século XX, pretensões imperialistas de nações europeias sobre boa parte do mundo. Não podemos nos esquecer que em 1885 os europeus fizeram a partilha da África. Nos anos 40 do século XIX, os europeus iniciaram a ocupação da China, aquilo que os comunistas vão chamar depois, os comunistas chineses especificamente, de o século da humilhação. Ou
Isso começa nos anos 40 do século XX, do século XIX. Tá? Então, se os europeus estenderam suas fronteiras imperialistas, ocuparam territorialmente o continente africano, se o mesmo está sendo feito em relação ao continente asiático, Filipinas, China, Índia, entre outros países, Tailândia, entre outros países, por que algo parecido não poderia ocorrer em relação à América? Né? Mesmo porque os países da América, eles são países pequenos, são países, do ponto de vista militar, à época, né? Hoje também, mas à época principalmente, eram nações extremamente frágeis do ponto de vista da sua estatalidade, das suas instituições, né? Então, a doutrina Monroe, ela vem reforçar a necessidade de que a América pertence aos americanos. E dentro desse guarda-chuva estratégico, o Barão do Rio Branco se coloca. Né? É esse o americanismo do Barão do Rio Branco. O americanismo do Barão do Rio Branco é o americanismo de um homem que viveu durante 25 anos na Europa e viu toda a construção do imperialismo europeu e suas implicações no mundo. Repito, sobretudo no continente africano e na Ásia. Então, o Barão do Rio Branco, ele tinha uma preocupação estratégica de vincular os interesses brasileiros aos interesses norte-americanos por conta de uma ameaça extracontinental, partindo principalmente, aí, no caso, da Europa. Né? Então, o Barão do Rio Branco pensa esse grande arcabouço, esse grande guarda-chuva estratégico sob o comando dos Estados Unidos e a possibilidade do Brasil assumir uma espécie de liderança no subcontinente sul-americano. Então, o sul-americanismo do Barão tem esse intuito de colocar o Brasil como uma espécie de nação líder do continente, com o aval, obviamente, dos Estados Unidos. Não é à toa, né, que o brasilianista, né, os mais importantes brasilianistas já tivemos aí, o Burns, né, ele vai definir essa diplomacia rio-branquina como a diplomacia da aliança não escrita, unwritten alliance, né? Ou seja, de uma aliança não escrita, que nunca houve um tratado, um acordo bilateral, coisa nesse sentido, para colocar o Brasil como uma liderança natural no continente, por isso que a aliança não escrita, né? Mas legitimando as ações do Brasil. E o passo dado pelo Barão do Rio Branco foi uma proposta bastante interessante, foi um tratado de cooperação, um tratado de vínculos entre os três principais países do subcontinente, que não por acaso são os três mais importantes até hoje. A Argentina, o Brasil e o Chile. Daí o Tratado ABC. Né? O Tratado ABC tinha um foco inicial. Qual? Dirimir as rivalidades entre as nações. Entre Brasil e Argentina e, principalmente, entre Argentina e Chile. É uma rivalidade que já tem um certo tempo. E ela, de vez em quando, ela é recolocada no jogo. Tá? A rivalidade entre chilenos e argentinos. Essa proposta do ABC, do Tratado do ABC, ela não foi institucionalizada. Mas podemos colocar aqui, inicialmente, a primeira proposta de integração regional. Tá? Com toda a liberdade poética que nos é possível. Nós temos aqui a primeira grande proposta de integração regional. Ou seja, de criação de um bloco de 3 nações fronteiriças, né? No caso aí, o Chile não faz fronteira com o Brasil, obviamente, tá? Mas 3 nações que juntas poderiam ter acesso a 2 oceanos e que poderiam iniciar transações econômicas
com todo mundo. Né? Então, esse era o grande foco do Barão. Aliás, a grande utopia do Barão era a grande ambição, utopia não, ambição do Barão era uma saída para o Pacífico. Né? Era uma saída para o Pacífico. Inclusive, ele nutria ideias bem maquiavélicas a respeito desse assunto. Mas não vamos entrar nisso agora, porque esse assunto renderia muito pano para manga. Tá? Então, essa diplomacia americanista do Barão, ela vai ter um tripé. Fronteiras, diga-se de passagem. O grande legado do Barão foi justamente na definição das fronteiras nacionais brasileiras, né? Os acordos em torno do Oiapoque, né? Ali com a França, os acordos com a Bolívia em torno do Acre, tá? Os acordos com a Argentina para a consolidação de Palmas. Né? Então, a obra do Barão, entre outras, né? Entre outras articulações importantes. Então, nesse sentido, ele foi, digamos assim, brilhante. Tá? Segundo lugar, um prestígio internacional do Brasil, tá? Ou seja, o Brasil teria uma vocação internacional importante, tá? E a liderança na América do Sul. Tá? Nações que foram confrontadas com o Brasil durante esse período, com destaque aí para a Argentina, ora o Paraguai, ora a Bolívia, colocam o Brasil como uma espécie de uma nação subimperialista. Inclusive, essa percepção negativa da identidade internacional do Brasil, ela perdura até hoje. Muitos nacionais bolivianos, por exemplo, paraguaios, veem o Brasil como uma espécie de nação subimperialista. Tá? Essa ideia, ela circula até hoje, ela é muito influente até hoje. Tá? Ela é muito influente até hoje. Bom, vamos dar continuidade. A coisa progride, temos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Primeira Guerra Mundial, tá? E o Brasil assume o que o Barão projetou. O que ele projetou? Um prestígio internacional. Então o Brasil passa a ser uma voz importante na Liga das Nações. Né? Toda a questão de Haia, né? A construção de Haia e essa diplomacia do direito internacional brasileiro foi conduzida pelo Rui Barbosa, tá? Nesse momento inicial, 3 grandes nomes, tá? 3 grandes nomes, antes da Segunda Guerra Mundial. Primeiramente, Barão do Rio Branco, tá? A partir de 1902, quando ele se torna chanceler, e até a sua morte, em 1912, tá? Barão do Rio Branco, o segundo nome expressivo dessa época, sem dúvida, e é o grande responsável por essa inflexão do Brasil em relação aos Estados Unidos, essa aproximação, e vai ser, inclusive, o nosso primeiro embaixador nos Estados Unidos, que é o Joaquim Nabuco. Tá? Então, uma percepção liberal, legalista da política externa brasileira, isso é certamente a grande contribuição de Joaquim Nabuco, e a Águia de Haia, né? Ou seja, o Rui Barbosa, que é o homem importante aí para colocar o Brasil nesse debate sobre essa ordem liberal nascente no pós-Primeira Guerra. Né? Então, o Brasil passa a ser uma voz importante nos fóruns internacionais. E é algo, pessoal, assim, sem nenhum tipo de ufanismo, qualquer coisa nesse sentido. Mas é algo que o Brasil é até hoje. O Brasil é uma voz importante até hoje. Tirando o período do regime militar, de 64 até o início da década de 80, o Brasil foi um grande formulador, foi uma voz importante no sistema internacional.
tá? Não foi um protagonista, óbvio. Não é até hoje. Mas foi uma voz importante em termos de representação diplomática, tá? Lembrando, o século XX, a partir de 45, é o século do terror nuclear, é o século da bipolaridade, é o século das superpotências, né? É o século de guerras quentes, sobretudo no continente africano, no continente asiático, de golpes de Estado na América Latina. Então é um século, para usarmos aqui o termo do Hobsbawm, é o século dos extremos. Tá? Um século muito barra pesada. Mas mesmo assim o Brasil teve uma participação importante. E certamente a contribuição do Barão, nesse sentido, foi decisiva. Tá? O Brasil se retira em 1926 da Liga das Nações, né? E certamente a saída do Brasil foi algo importante, teve um lado importante, obviamente, que foi reforçar o espírito americanista. Lembrando, o Brasil era o único país das Américas na Liga. Tá? Então, a saída do Brasil reforça o espírito americanista. Os americanos nunca participaram da Liga das Nações, tá? Mesmo porque o Senado americano, à época, era um debate muito dos Estados Unidos, um debate de época mesmo, era se os americanos deveriam ou não participar da ordem internacional. Tá? O Woodrow Wilson, por exemplo, ele era um internacionalista por excelência, tá? Vinculado aí, no caso, ao Partido Democrata. Mas os republicanos eram extremamente isolacionistas. Tá? Theodore Roosevelt, por exemplo, era um isolacionista. Então, esse debate ele era muito forte nos Estados Unidos. E, como nos Estados Unidos, os ciclos eleitorais eles são muito importantes, então isso contou nessa época também. Tá? Com a Segunda Guerra Mundial, o panamericanismo fez frente às ameaças extracontinentais. Lembrando, tá? O Brasil foi atacado pelos submarinos alemães na época da Segunda Guerra Mundial. Né? E o Brasil participou também desta guerra. Tá? O Brasil participou tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial. O Brasil foi convidado, assim como muitas nações americanas foram convidadas a participar da Guerra da Coreia, mas o Brasil não fez parte das forças na Guerra da Coreia. O único país a fazer parte, fora os Estados Unidos, foi a Colômbia. Tá? Mas isso aí é outra conversa. Bom, esse pan-americanismo ele foi reforçado pela ideia da guerra e de que as ameaças europeias estavam pairando sobre a América. Tá? Então, isso, obviamente, reforça esse espírito americano. Tá? Claro que isso foi balanceado, de certa maneira, pela ideia da equidistância pragmática que o Getúlio Vargas adotou. Tá? Mas só foi o Getúlio que fez isso? Obviamente que não. O jogo duplo adotado pelo Getúlio era o jogo duplo adotado pelos argentinos também. Tá? Só que os argentinos, o jogo era menos duplo do que o do Brasil. Né? Os argentinos, eles já tinham nessa época uma relação muito fraterna com a Alemanha nazista, tá? Com trocas comerciais, com intercâmbios, etc. Tá? Financiamento de indústria, de bens de capital, etc. Tá? Ao passo que o Brasil, de fato, representava uma dubiedade, né? até a adesão do Brasil à guerra. E os argentinos eles foram bastante reticentes em participar da guerra. Né? Não chegaram nem a enviar tropas. Declararam a guerra, mas não chegaram a enviar tropas, porque a guerra já estava nos seus finalmente. E o pós-Segunda Guerra, o que nós vamos ter na prática? A consolidação de uma superpotência. Tá? O grande sinal da superpotência, o grande ato inaugural da superpotência, é certamente o bombardeio nuclear em Hiroshima e Nagasaki. Ali foi, olha, agora nós vamos dar as cartas.
tá? Nasce uma superpotência aqui no nosso continente, né? E uma superpotência nuclear. Tá? Bom, isso consolida o americanismo na região, e esse americanismo ele vai ter uma característica importante. Ele vai ser um americanismo, ele vai ser um tipo de americanismo, é o interamericanismo, tá? Ou seja, é praticamente um período de forte controle dos Estados Unidos sobre a região, tá? A ponto de sugerir, como toda superpotência faz, certos modos, como, por exemplo, a adoção de economias de livre mercado, uma forte retórica anticomunista na região. E o Brasil, por exemplo, com o governo de Dutra, vai aderir de corpo e alma a essa ideia do anticomunismo, a ponto de, por exemplo, fechar, proibir o Partido Comunista aqui no Brasil, né? E deslocar o conflito antes contra os alemães, agora contra os soviéticos, né? Afinal de contas, nos finalmente da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a consolidação de uma superpotência, no caso dos Estados Unidos, mas de uma potência regional que vai emergir no coração da Europa, no coração da Eurásia. Tá? E me refiro aqui, obviamente, à União Soviética. A União Soviética, do ponto de vista das conquistas territoriais, foi o maior vencedor da Segunda Guerra. Stalin fez uma estratégia de expansão do seu território, uma estratégia brilhante, diga-se de passagem. Né? Nesse momento, nesse contexto interamericano, vejam só como os termos estão mudando. Tá? Nesse momento, nesse interamericanismo, os americanos fazem uma espécie de cobertura estratégica novamente, que é o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Tá? Este tratado é o primeiro tratado de segurança coletiva assinado pelos Estados Unidos. E fixem esse tratado, o TIAR, e a sua importância na curva de aprendizado dos americanos no pós-Segunda Guerra. Por que eu falo dessa curva de aprendizado? Porque é um tratado de armamento dos países da região, tá? Os americanos vão começar a armar os países da região, e a curva de aprendizado do TIAR vira posteriormente, em 49, a OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Que inclusive é a questão que está circulando hoje em dia aí, toda essa tensão na guerra da Ucrânia, etc., em torno da OTAN. Então nós temos, em termos interamericanos, o TIAR 47, e na política atlanticista dos Estados Unidos, a OTAN em 49. Tá? Certamente a Guerra da Coreia, ela vai a Guerra da Coreia vai ser o grande momento dessa política atlanticista norte-americana, né? Que nós vemos, inclusive, as suas repercussões nos dias de hoje. Essa Guerra da Coreia, que é, digamos, o primeiro enfrentamento militar entre Estados Unidos e União Soviética, não se trata de uma guerra direta, diga-se de passagem, mas de uma guerra indireta, porque os americanos estiveram no campo de combate, tá? Mas eles estiveram junto com outros países. Os soviéticos enviaram justamente a nação que havia feito uma revolução comunista no mesmo ano, ou seja, a China. Né? Então nós tivemos um combate direto entre norte-americanos e seus aliados e os chineses e os norte-coreanos. Tá?
Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, os conflitos e o desgaste norte-americano em relação à União Soviética. E aqui a doutrina Monroe, ela é categórica em relação a isso, tá? Uma doutrina de contenção da União Soviética, tá? Doutrina Monroe, junto aí, atrelada à estratégia do George Kennan, tá? Mas é outro assunto também, não vamos entrar nisso, tá? Então, essa preocupação mais internacional dos Estados Unidos, e esse debate que eu havia feito menção há pouco sobre os internacionalistas e os isolacionistas, isso acaba nos Estados Unidos, tá? Porque os internacionalistas vencem o debate, eles ganham o debate, e agora o debate vai ser só o grau de internacionalismo, tá? Se vai ser unilateral, se vai ser multilateral, é o grau. É só o grau do internacionalismo, não o internacionalismo em si. Tá? Porque ele já está consolidado na doutrina americana. Então, essa preocupação mais internacional, europeia, asiática, dos americanos, acaba fazendo... eles automaticamente se distanciam da região. Né? Então, a América Latina aí, ela fica um pouco de lado. Tá? E parte da retórica brasileira é justamente essa retórica do abandono. Olha, vocês não fizeram um plano Marshall aqui para a América Latina. Vocês não estão dando assistência como vocês fizeram na época da guerra. Vocês colocaram aqui uma planta de indústria de base como Volta Redonda. Tá? Então, se inicia a partir principalmente da década de 50, 1950, 1955, efeito da Conferência de Bandung é decisivo também nessa linha mais autônoma, nessa linha mais mundialista, não só dos países da região, como também do Brasil. Tá? E parte disso vai fazer com que o Brasil assuma, em definitivo, a sua identidade latino-americana. Tá? Há um deslocamento retórico do interamericanismo e o início de uma perspectiva latino-americana. Por que isso? Porque uma ideia latino-americana e não interamericana. O latino-americano, ele volta às raízes latinas, ibéricas, luso-hispânicas, como um contraponto à concepção anglo-americana, a concepção calvinista, protestante dos Estados Unidos. É como se houvesse uma divisão entre uma América Latina espiritual, miscigenada, católica, contra um mundo materialista, protestante e branco. Né? Essa distinção, ela vai agora assumir uma identidade importante nessa retórica terceiro-mundista, subdesenvolvida, dos países pobres contra os países ricos. Tá? Então o Brasil veste essa camisa. Perón, na Argentina, propõe o novo pacto ABC, Getúlio Vargas rechaça. Parênteses, Getúlio Vargas tinha temor, verdadeiro temor de Perón, tá? Ele não confiava em Perón, embora parte da historiografia coloque os dois como líderes populistas, autoritários, coisas assim, enfim. Getúlio não queria se aproximar tanto assim de Perón. Tá? Uma relação de rechaço, de distanciamento. No contexto de criações de instituições multilaterais, de organismos multilaterais, melhor dizendo, é criada a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe,
para a América Latina, tá? O termo Caribe ele é adicionado apenas nos anos 80, tá? Então é só América Latina mesmo. De novo, América Latina. E em 56, desculpa, em 58, o JK inicia a Operação Pan-Americana. A Operação Pan-Americana ela é muito interessante, porque é uma proposta do JK no sentido de emular no continente o que ele havia feito no Brasil, com um plano de metas. Tá? Então era uma política de integração, uma política de industrialização, uma política de captação de investimentos, uma política muito mais aberta e reforçando, criando uma ideia que anos depois nós vamos ver com muito mais clareza de um tipo de regionalismo, tá? Uma ideia regionalista propriamente. As pessoas confundem muito, pensam nos seguintes aspectos. Olha, a OPA ela é, de certa maneira, igual à política externa independente. Não. A política externa independente ela tinha uma dimensão mundialista, ela era muito mais aberta ao mundo. A OPA não, a OPA tinha foco regional. Então, se a PEI era mundialista, a OPA era regionalista, tá? Então nós temos aqui uma diferença de grau importante, tá? Só que independente da OPA ou da PEI, e aqui eu me refiro ao período muito, muito restrito, muito, muito curto, mas foi um período de forte impacto nas ideias, nas ideologias em torno da política externa brasileira e da própria diplomacia brasileira, que foi de 61 até 64, até o golpe de 64. Aliás, o golpe foi hoje, né? Não, vai ser amanhã. Não, vai ser sexta-feira, né? O de 64, a comemoração do golpe. A comemoração ou lembrança, sei lá como é que as pessoas vão tratar esse assunto. Mas, independente disso, apesar do período curto, de baixa institucionalidade, de baixos resultados pífios, inclusive, mas a ideia da PEI, ela perdura. Tá? Ela fica no regime militar, ela aparece no regime militar, ela aparece no governo Sarney, ela aparece no governo Lula. Tá? Então, a ideia permanece, ela é perene, ela é perenizada. Tá? Então, a política externa independente ela vai reforçar a concepção latino-americana. Tá? Ela reforça isso. E aqui está um detalhe importante. Tá? Qual é o detalhe? A melhor forma de se garantir a autonomia regional e a autonomia da política externa brasileira é reforçar a concepção latino-americana dentro desse recorte temporal que nós estamos fazendo aqui. Tá? Porque se não é isso, é americanismo. Se não é isso, é americanismo. A Letícia Pinheiro, uma importante estudiosa da política externa brasileira, num ensaio chamado Traídos pelo Desejo, ela vai trabalhar justamente com essas duas variáveis, com essas duas camadas, com esses dois paradigmas. O globalismo, ou seja, uma concepção muito mais ampla da política externa brasileira, e de um americanismo, né? Ou seja, de uma adesão aos princípios e aos preceitos e ao guarda-chuva estratégico dos Estados Unidos. Tá? E aqui nós não vamos vilanizar nada. Tá? Não é o intuito aqui mostrar que uma ideia é superior à outra ou qualquer coisa nesse sentido. Né? Isso não é o digamos assim, não é algo relevante de se debater. O que é relevante de se debater é que essas concepções elas vão traçar, ora, o momento mais
internacionalista do Brasil, muito mais mundialista do Brasil, e outro vai mostrar uma aproximação maior com os Estados Unidos. Com o golpe de 64, o Castelo Branco inicia um americanismo novamente. Então, aquela ideia terceiro-mundista, latino-americana, é rapidamente substituída pela ideia americanista novamente. Né? Costa e Silva, aqui está um detalhe importante, né? Costa e Silva, ênfase na identidade do Brasil como um país em desenvolvimento latino-americano. Costa e Silva volta a ideia latino-americana. Ele volta, ele reforça isso. Ele, o Médici, o Geisel, né? O regime militar é uma coisa muito interessante isso. O leigo, ele pensa que pelo fato dos americanos terem apoiado e de certa maneira sustentado inicialmente o golpe e o regime militar brasileiro, ele pensa que a política externa foi inteiramente atrelada aos interesses americanos. Isso é um erro. Do ponto de vista da história da política externa brasileira, o único presidente que aderiu ao americanismo de corpo e alma foi o Marechal Castelo Branco. Ele foi o único. Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, eles vão paulatinamente se distanciar dos americanos, e Geisel vai, em muitos momentos, entrar em rota de colisão com os americanos. Eu me refiro a 2 episódios aqui. Ao programa nuclear brasileiro, tá? Onde o Brasil se aproxima da Alemanha Ocidental, para desenvolver suas usinas nucleares, aquilo que virou Angra 1 e 2, e todo o programa da Marinha em torno da questão nuclear brasileira. Né? E a questão dos direitos humanos. E a rota de colisão, no caso, é o governo de Jimmy Carter que vai comprar essa briga, condenando o Brasil em foros internacionais, expondo o Brasil em foros internacionais por conta das violações dos direitos humanos. Afinal de contas, o Brasil vivia um regime militar, onde a prática da tortura, da violência contra os inimigos políticos, etc., era uma prática relativamente normatizada pelo Estado brasileiro. Né? Principalmente contra os inimigos políticos. Sarney herda essa herança latino-americana. Não é à toa que Sarney inicia o processo de aproximação com a Argentina, tá? E para fazer justiça histórica, ele herda uma aproximação já feita pelo Figueiredo, tá? Figueiredo já inicia essa aproximação, Figueiredo e Videla, tá? Sarney, Alfonsin dão prosseguimento a essa aproximação, e essa aproximação é consolidada com a dupla Collor-Menem. Tá? Ainda sobre o governo Sarney. Essa identidade latino-americana é consolidada e positivada na Constituição de 88. Né? Vocês podem abrir a Constituição aí, eu acho que é o capítulo 6, acho que é o 5º, se eu não estou enganado. Posso estar dando uma informação falsa aí, mas consultem. Tá? Das relações internacionais do Brasil. No capítulo especificamente sobre isso. E lá está escrito o quê? Que a integração latino-americana é o grande propósito da nossa política externa. Tá? Então, a nossa política externa, ela se torna, a partir de Costa e Silva, né? A partir de 68, em 88, ela se consolida latino-americana. Tá? Ela se consolida latino-americana.
Então, nós encerramos o regime militar, encerramos a transição democrática, com essa concepção latino-americana de política externa. Bom, uma vez positivada essa política externa, essa diplomacia latino-americana, o mundo vai passar por uma transição, uma transição muito, muito complexa, tá? Do ponto de vista geral, o fim da bipolaridade, né? Ou seja, o fim da União Soviética em 91, a consolidação dos Estados Unidos como superpotência e dos valores americanos sendo colocados novamente como uma agenda dominante, tal como foi feita no final da Segunda Guerra Mundial. Se lá, no final da Segunda Guerra Mundial, o conceito que circula e que vai se tornar uma referência da nossa política externa é o interamericanismo, agora a agenda norte-americana é uma agenda muito enfática, muito clara em relação à questão de economias de mercado, preceitos neoliberais e um tipo de consenso, que é o assim chamado consenso de Washington. Democracias constitucionais, livre iniciativa, desregulamentação dos aparatos econômicos, das estruturas econômicas, baixo controle do câmbio, né? Um câmbio mais flutuante, um câmbio mais propenso ao comércio internacional, entre outras coisas. Assim chamado consenso de Washington. Paralelo a esse processo de consolidação de um mundo globalizado, paralelo a isso, nós vamos ter, isso é global também, um processo de afirmação dos regionalismos. Tá? A União Europeia deslancha, a União Europeia ela avança muito, e a região não fica para trás. Porque aqui nós consolidamos, a partir da década de 90, o Mercosul, aqui no sul, e os americanos, no norte, consolidam o projeto NAFTA. O projeto NAFTA, que é um projeto também de integração de cadeias produtivas, de integração econômica, comercial, entre outras coisas. A ideia de América Latina, ela começa a ser problematizada e, de certa maneira, começa a ser questionada nesse começo de década de 90. Por quê? Porque, paralelo ao projeto NAFTA, vinha um projeto extremamente desigual em torno da ALCA. Né? A ALCA era uma proposta inteiramente estruturada na ideia do Consenso de Washington e que, na prática, iria punir e muito os países do Cone Sul, os países mais pobres, sobretudo os países mais pobres, né? E iria, de certa maneira, desafiar a capacidade brasileira de liderar o subcontinente. Então, como a operação foi feita? A operação foi feita nos seguintes termos. Os americanos anexam o México ao seu projeto NAFTA. Aí o NAFTA fica no tripé México, Canadá, Estados Unidos. E com base nisso, o Brasil se consolida como uma liderança não mais da América Latina. É porque os mexicanos foram para lá.
mas sim do Cone Sul e, mais especificamente, da América do Sul. Então, a partir dos anos 90, e aqui entra o personagem importante disso, né, que é o Celso Amorim. A partir dos anos 90, a ideia de América do Sul ela é reforçada no nosso discurso diplomático. Ou seja, a América do Sul trilhando um caminho próprio de cooperação e de integração. E parte desse projeto se deve à possibilidade de institucionalização de organismos regionais, com destaque para o Mercosul, que foi iniciado no governo Collor, do IRSA, iniciado no governo Fernando Henrique Cardoso, e da Unasul, iniciada no governo de Lula, de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse tripé, Mercosul, Comunidade Andina de Nações, CAN, essa aproximação do mundo cone-sulino e do mundo andino, liderada aí, sobretudo pelo Chile, né? O Chile é o grande líder do mundo andino. Essa aproximação, mais a possibilidade de uma integração regional, emulando em parte o projeto europeu, parênteses, o projeto europeu do pós-guerra, do pós-segunda guerra, é, sobretudo, um projeto de integração logística, da infraestrutura logística, que é o acordo entre França e Alemanha em torno do carvão e do gás. E a proposta, digamos assim, mais ousada, que é a institucionalização de uma união de nações da América do Sul. Ou seja, um projeto que tratava de assuntos básicos como políticas de redistribuição de renda, até a possibilidade de cooperação estratégica no âmbito militar. Aliás, a proposta mais ousada da Unasul era justamente a de criar forças militares das três armas no âmbito sul-americano. Projeto extremamente ousado. Né? Então, esse reforço do projeto sul-americano, ele foi, de certa maneira, desenhado a partir da década de 90 por esses vários governos que passaram. Com destaque para Collor, Fernando Henrique Cardoso e Lula. O Lula 1, tá? Lula 1 e 2. Os governos posteriores, Dilma, Temer, Itamar Franco, Bolsonaro, esses três governos, eles recuaram, do ponto de vista da política externa, houve um recuo estratégico, não que não tenham feito nada a respeito da política externa, não é essa questão, mas é que esses governos não deram saltos importantes em termos de definição da política externa, sobretudo da América do Sul. Eles foram muito mais de continuidade do que, de certa maneira, de contribuição propriamente. Tá? Pensa-se, nesse contexto também, numa nova geografia econômica, e a base dessa nova geografia econômica é um redirecionamento dessas cadeias produtivas globais. Né? Nós temos aqui a globalização e um fluxo de comércio muito mais ativo e muito mais amplo e aberto, uma globalização muito mais ampla. E parte dessa globalização mais alargada se deve à presença da China no comércio internacional. A China foi
foi uma grande mudança, causou um grande impacto na economia internacional, a presença chinesa. Tá? Reforço na cooperação Sul-Sul. A proposta de um Sul global deixou de ser uma proposta meramente teórica para ser uma proposta agora factível de um Sul global. E há toda uma discussão sobre esse Sul global. BRICS, né? o G20 comercial, o G77, o G4, entre outras coisas, tá? E a possibilidade do Brasil agora, liderando esse mundo sul-americano, ser uma voz ativa e ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Obviamente que esse último item, que é o assento no Conselho de Segurança, me parece a proposta mais distante da sua execução. Mesmo porque o Conselho de Segurança, vocês muito bem sabem disso, na prática funciona como uma espécie de cartel, uma espécie de oligarquia. Aquilo não vai ser modificado da noite para o dia. Né? É muito difícil você ter uma mudança de distribuição de poder nesse nível. Então, me parece a proposta menos factível. Essa proposta do Brasil ser uma espécie de representante do subcontinente sul-americano no Conselho. Me parece uma coisa bastante distante da realidade. Né? Então, pessoal, em suma, né, eu tentei aqui fazer uma espécie de leitura ampliada sobre essa evolução da política sul-americana do Brasil. Tá? Vocês viram que o Brasil atravessou por várias fases, tá? E não que essas fases tenham sido superadas, tá? Não é essa a questão, pelo contrário. O Brasil atravessou todas essas fases e com, digamos, uma curva de aprendizado muito interessante. Tá? Nos últimos 30 anos, nós temos, de forma muito mais categórica, essa expressão sul-americana. Tá? Isso tem funcionado bem, tem funcionado, de certa maneira, colocando o Brasil, claro, não como um hegemon, não como uma potência regional, longe disso, mesmo porque o Brasil não tem capacidade de ser uma hegemonia regional, ou mesmo de ser uma liderança, uma potência regional, não é o caso, né? Mas sim uma liderança que tem sua expressividade, que tem os seus acertos, tem seus erros, né? E, de certa maneira, esse vai e vem da diplomacia sul-americana tem dado algumas respostas importantes. Tá? Mercosul, certamente, é um projeto muito interessante. Claro, atravessa uma fase terrível, mas espero que essa fase terrível saia desse momento de morbidez, né? Que assuma um protagonismo maior. Temos um projeto que é amazônico propriamente, que é o TCA. Esse está numa situação pior e engraçado, né? O TCA é de 79, 78. A proposta, inclusive, do próprio Rubens Recupera, né? O Rubens Recupera queria fazer da Amazônia uma espécie de vitrine com o Pacto Amazônico, né? Então, me parece que esses dois grandes blocos, um amazônico e outro andino, mercosulino, cone-sulino, qualquer coisa nesse sentido, essas duas áreas, a interseção desses dois projetos, se bem desenvolvidos, podem dar uma grande projeção internacional ao Brasil. E podem obviamente, colocar o Brasil como um país que tem uma certa relevância no mundo. Tá? Essas coisas não acontecem da noite para o dia, essas coisas não dependem de um governo, né? São processos muito mais de longo prazo, são projetos difíceis, né? E, de certa maneira, hoje o mundo olha para a nossa região
tendo em vista a riqueza aqui, né, aqui representada, nós temos um grande centro de produção mundial de alimentos, está justamente aqui no nosso continente. Né? E nós temos todas as oportunidades de dar um salto qualitativo nesse sentido, né? de consolidar uma região próspera, importante do ponto de vista internacional, e que, de certa maneira, atenda a certas necessidades, como economia de mercado, como regimes democráticos, né? Entre outras coisas. Então, pessoal, eu encerro a apresentação por aqui, tá? Agradeço a todos. Eu vou abrir... A apresentação termina oficialmente, tá? Acho que vale a pena, caso alguém tenha uma pergunta a fazer, a gente faz uma rodada de 2 ou 3 perguntas aí, para a gente, enfim, pairar alguma dúvida, qualquer coisa nesse sentido. Então, vocês fiquem à vontade aí para fazer qualquer tipo de intervenção. Obrigado. Oi, professor. Oi, Diana. Oi, Diana. Professor, é porque eu estava aqui anotando algumas coisas, né? E aí você falou sobre a partir de quando que veio o termo América do Sul. Seria aqui 1844, algo desse tipo, 1844. 1844, isso. O termo América do Sul aparece pela primeira vez, né? Isso. Pois já agora, quase aí, já da metade para o final da apresentação, já veio o termo América Latina. Então, eu queria entender se existe diferença entre as duas, ou se é a mesma coisa, ou se América do Sul é sei lá, é um termo utilizado por um grupo e a América Latina é um termo usado por outro grupo, sei lá, europeu fala mais América Latina, norte-americano, América do Sul. Queria entender se tem diferença. Interessante. Vamos lá, então. Vamos tentar... Ao falar de América Latina, nós nos referimos basicamente a um grande espaço histórico, sociocultural das nações herdeiras da tradição latina, tá? Eu, obviamente, não aprofundei essa ideia, mesmo porque talvez a gente não tivesse tanto tempo para isso. Mas a ideia de América Latina é, antes de tudo isso, é para fazer uma espécie de contraponto ao mundo anglo-saxão. Tá? E a ideia de América Latina é uma proposta francesa. É uma proposta francesa. Essa ideia de América Latina ela surge no século XIX, não vou saber exatamente a data, como uma proposta francesa para se contrapor à presença inglesa no continente. Os franceses, eles falam de uma América Latina para que eles tenham também a possibilidade de enfraquecer a narrativa de uma América dominada por portugueses e espanhóis. Do ponto de vista da representatividade cultural, linguística, a América Latina ela é muito mais Ibero-América do que Latinoamérica, né? Ou seja, ela é muito mais espanhola e portuguesa do que propriamente latina, porque a latinidade aí é a presença francesa no continente. Esse livro aqui, ó, eu fiz referência há pouco, é do Alain Rouquier, que é um diplomata francês e um brasilianista. O nome desse livro eu não sei como é que tá na estante virtual, não tenho ideia de
de como é que esse livro está circulando aí em termos de comércio. Mas ele se chama O Extremo Ocidente. 2 pontos. Uma introdução à América Latina. Então, a ideia de América Latina é, sobretudo, isso, de fixar um espaço de latinidade que vai isolar o mundo católico, latino, mestiço, espiritual, de um mundo anglo-saxão, Estados Unidos, materialista, consumista, protestante. A diferença, quando nos referimos à América Latina, é, antes de tudo, uma identidade sócio-histórica e cultural. O México é América Latina. Eles falam espanhol, eles são católicos, eles são miscigenados. Os americanos não. Eles são brancos, eles são materialistas, eles são protestantes. O processo de identidade entre a relação de identidade entre o México e a Argentina, por exemplo, é total. Uma coesão cultural que separa este mundo latino do mundo anglo-saxão. Isso hoje, em pleno 2023, isso parece uma coisa sem sentido. Uma coisa boba, uma coisa que... isso é retórica. Mas isso fez sentido na construção regional do século XIX, porque as duas forças, as duas potências, estavam em rota de colisão. A Inglaterra e as suas colônias, e a França e suas colônias. Então, a distinção naquela época, ela era muito mais representativa do que hoje. Quando o México, a partir dos anos 90, com governos mais liberais, decide fazer parte do NAFTA, ele decide fazer parte do mundo anglo-saxão, do mundo norte-americano. E isso abre uma brecha histórica para o Brasil se afirmar como líder natural dessa América Latina. É como se os americanos tivessem incorporado o México à sua cadeia de valores e à sua cadeia econômica, e, a partir desse momento, o Brasil se sente muito mais à vontade para agir, né? Então, o reforço dado à América do Sul, neste caso, é o reforço em torno da região como a representante legítima da latino-americanidade. É como se a América do Sul fosse a região mais importante em termos de legitimação da própria americanidade, latino-americanidade. Aqui no caso, quando se fala de América do Sul, não se fala tanto desse aspecto sociocultural. Não é tanto isso. É mais um espaço, uma geopolítica, uma geoeconomia, com complexidades, com aquíferos, com oceanos, com uma dimensionalidade estratégica distinta daquela que ocorre no norte. Seria mais ou menos essa a distinção, seria mais ou menos essa a fronteira entre a ideia de uma América Latina e de uma América do Sul. Hoje, tá? Hoje. No passado, houve muito mais, as complexidades foram muito maiores, né? Por exemplo, quando o Brasil, a partir da década de 50, vamos falar de alguma coisa concreta, Operação Pan-Americana. Quando o Brasil fala de América Latina naquela época,
ele se refere ao quê? O que é aquilo naquela época? O discurso latino-americanista é um discurso anti-americano. É um discurso de autonomia em relação aos Estados Unidos. É um discurso, inclusive, challenger, é um discurso desafiador. Olha, isso aqui é América Latina, isso aqui nós vamos fazer nossa integração, nosso regionalismo. Está aqui a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, não é para os Estados Unidos. Né? Então, essa dimensão, ela assume peculiaridades de acordo com o momento histórico. Não é uma coisa unívoca, não é uma coisa que vai acontecer. O sentido de América Latina lá do século XIX é o mesmo de hoje, não. São coisas que serão reelaboradas, daí a natureza polissêmica, né? Elas serão reelaboradas ao longo do processo histórico e das necessidades nacionais, tá? As necessidades nacionais, elas contam muito nesse sentido também, né? Um Brasil, por exemplo, extremamente fragilizado internamente, como nós estamos hoje, né? Você vê, por exemplo, um debate hoje numa comissão de justiça, que, em tese, é a comissão mais civilizada do Congresso brasileiro. Pessoal, é impossível fazer política externa em alta performance com esse nível. Não dá. Então, o freio de mão está puxado, nós estamos a reboque, e não há, hoje, capacidade de operar. O Brasil não tem que liderar absolutamente nada, mesmo porque o Brasil está internamente fragmentado. Tá? Mas isso não é uma constante. O Brasil esteve em alguns momentos externamente forte, internamente integrado, externamente forte, né? Enfim. Valeu, Diana. Não, valeu. Eu perguntei isso porque eu acho engraçado, né? Porque a gente tem esses dois termos, América Latina e América do Sul. Sim. E até outro dia eu estava pesquisando alguma coisa aí no Google e aí fui parar numa empresa que era uma multinacional e essa empresa operava aqui. E aí a forma como ele colocou foi o Latam, né? Que é Latin America. Olha aí. Então ele não usou o South America, né? Ele usou Latin America e coloca esse termo Latam. Sim. Então, assim, eu até achei engraçado, né, ele usar Latam e não usar South America, mas é a forma também, até como até empresas utilizam, né, esse termo ao invés de South America, usar esse termo Latam. Né? Sim. Interessante. Enfim, é isso aí. A ideia é mais ou menos essa, tá? É por isso que quando nós... vamos lá. Nós passamos pelo regime militar inteiro, chegamos em Sarney. O que acontece no governo Sarney? O governo Sarney, ele herda os conceitos usados no regime militar brasileiro. E quais eram os conceitos lá? Os conceitos lá eram os conceitos em torno da ideia de América Latina. E o que se consagrou na Constituição de 88 foi o termo América Latina. Se vocês abrirem a Constituição nesse exato momento, na parte de relações internacionais, que me foge a memória agora, eu sabia disso aí, eu estou ficando velho e eu estiver esquecendo das coisas, né? O termo que está lá na Constituição é América Latina. Está lá, ipsis literis, certo? Só que a partir da década de 90, por conta das mudanças econômicas, a emergência da globalização, regionais, uma forte ênfase nos regionalismos, os americanos criam a NAFTA, o Brasil e a Argentina criam o Mercosul, né? A União Europeia criou a União Europeia, os países europeus criam a União Europeia. Então, a partir da década de 90, o Brasil vai... Opa, peraí. Os mexicanos foram para o norte. Eles foram lá para o NAFTA. Eles são do norte. Então, eles assumiram a identidade norte. Isso é um espaço importante para nós afirmarmos a identidade sul. Os países da América Central igualmente vão desenvolver um regionalismo centro-americano. Então, são espaços, oportunidades criadas pelos movimentos econômicos e políticos, onde as nações vão
afirmar suas identidades. A comparação que eu quero que vocês façam é a seguinte: leiam o capítulo da Constituição de 88 sobre relações internacionais e, logo em seguida, leiam o discurso de posse do Mauro Vieira, do nosso chanceler Mauro Vieira. O discurso de posse que ele fez no dia 1º de janeiro de 2023. Ou seja, há 4 meses. Toda a ênfase dada lá é a ênfase no mundo sul-americano. Né? Por quê? Porque é a doutrina brasileira dos anos 90 para cá. Em nenhum momento vocês vão encontrar o termo América Latina no discurso dele. Não aparece. O que aparece lá é América do Sul. Ele pontua Pacto Amazônico e Mercosul. Essas duas ênfases são as ênfases da cadeia produtiva Mercosul e Comunidade Andina. É a ênfase da questão ambiental, aquíferos, alter do chão maior do mundo, segundo maior do Guarani, e a possibilidade de uma integração IRSA, Iniciativa de Integração da América do Sul. Tá? Então é essa a ênfase dada. É por aqui que o Brasil vai caminhar. É o aspecto regional sul-americano. Porque a discussão latino-americana ela envolve outras complexidades. E adicionar a América Latina na política externa brasileira significa aumentar enormemente o custo de transação da diplomacia. É muito mais factível uma diplomacia sul-americana e menos factível, mais complexa e mais cara, uma diplomacia latino-americana. Essa é a questão. É tudo uma questão de orçamento, tá? Porque se nós tivéssemos um orçamento infinito, o Brasil seria africanista, ele seria asiático, ele seria da Oceania, ele seria qualquer coisa, mas os recursos são escassos. Então, se prioriza, se concentra esforço, né, para que tenha uma efetividade. Tá bem? Será que vem mais alguma perguntinha? Eu vou enviar, Fábia, amanhã, junto com o link do vídeo, tá? Eu vou postar amanhã, eu já envio o slide também, tá? A Yasmin pediu também, vou enviar, tá, Yasmin? Fica tranquila. Que mais? Acho que é isso, né, pessoal? Será que tem mais alguém? Beleza. Tá, tudo bem. Então, pessoal, boa noite a todos. Deixa eu só dar um recado, tá? Um recado importantíssimo. Esse ano, nós vamos fazer o seguinte, o diploma vai fazer o seguinte, tá? Nós fizemos hoje esse debate sobre América do Sul, tá? E o que nós vamos fazer daqui a 2 meses? Vai ser em junho, tá? Eu convidei um internacionalista,
vou anunciar ainda nos canais que vocês já conhecem, né? No Instagram, no grupo, etc. E nós vamos fazer uma reflexão histórica, né, diplomática, enfim, sobre a relação Brasil e Argentina. Tá? Isso vai ficar para junho. Relação bilateral Brasil e Argentina. Tá? Serão duas aulas. Uma traçando relação Brasil e Argentina no século XIX. Tá? Cisplatina, Império contra Buenos Aires, Guerra do Paraguai. Tá? Então vamos fazer esse pacote aí. Aproximação, conflito, né? Enfim. Século XIX. Tá? E vamos fazer outra aula sobre século XX. A relação Brasil-Argentina no século XX. Uma relação muito conturbada, tá? Com muitas idas e vindas, né? Doutrina Drago, espírito de Uruguaiana. Tá? A relação Brasil-Argentina não foi fácil no século XX. Não foi fácil no século XIX, tampouco no século XX. Então a gente vai avançar essa parte de relação Brasil-Argentina, tá? Serão duas aulas. Junho, julho, agosto. Nós vamos fazer um masterclass, um webinar desse aqui, sobre Brasil e África. Serão duas aulas também. Relação Brasil e África. E outra sobre Brasil e países lusófonos. A África lusófona. Os falantes da língua portuguesa. Tá? Então vamos fazer essa digressão também importante da diplomacia brasileira em relação ao continente africano, sobretudo os falantes da língua portuguesa. Tá? Antes de encerrarmos o ano, vamos fazer um especial sobre Brasil e China. Né? Da década de 70 até hoje. Tá? Vamos fazer uma reflexão sistemática sobre a relação Brasil e China. Eu estou estudando a possibilidade, estou negociando ainda, isso não é certeza ainda, tá? É só uma perspectiva. Acho que não vai acontecer, mas enfim, se acontecer, vai. Tudo tem seu tempo, né? Nós faremos um estudo sobre a relação Brasil-Índia ainda neste ano, tá? Mas se não der certo, com absoluta certeza vai ficar para o ano que vem. Tá bem? Então, daqui a 2 meses, Brasil-Argentina, depois Brasil-África, depois Brasil-China. A gente encerra o ano com 6 aulas, 6 cursos, 6 webinars sobre essa presença do Brasil no mundo, né? Uma regional, uma na África e uma na Ásia. E aí, obviamente, a gente vai caminhando, debatendo, trocando ideia, trocando, enfim, informação, produzindo conteúdo. Tá? Agradeço muito a vocês pela parceria aqui, pelas divulgações, né? Carinho todo especial para Silvinha, para Diana, para a camarada Fábia. Tô com saudade de ti, hein, camarada? Marcar um dia para a gente tomar uma cerveja, tá bem? Então é isso, pessoal. Desejo a todos vocês uma ótima noite, tá? Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, beijo. Tchau, tchau.